Olá, eu sou Felipe Parra e hoje estamos aqui mais uma vez na coluna Rádio Livre em Sorocaba. Eu conto com a presença hoje da Tiffany Postali. Ela é professora doutora pelo programa de multimeios da Unicamp e é docente na Universidade de Sorocaba. E também com o Tadeu Iwama, que é professor doutor pelo programa de comunicação da Unip e docente da Faculdade Belas Artes Sorocaba. E hoje eu trouxe eles aqui justamente para eles conversarem comigo sobre o podcast deles, que é o Jogando Conversa, que é um projeto do grupo de pesquisa Milu, Mídias Lúdicas, sediado no curso de Jogos Digitais da Universidade de Sorocaba, em parceria com o podcast Ponto Crítico do Vitor Falasca, aquele mesmo que a gente entrevistou alguns dias atrás aqui. Bom, então vamos à primeira pergunta. Queria saber de vocês, Tadeu, Tiffany, como surgiu então a ideia de montar, né, o podcast Jogando Conversa? O Jogando Conversa, ele surge, né, do grupo de estudos Milu, né, atrelado ao curso de Jogos Digitais da Uniso, e a nossa ideia era transformar as discussões do grupo e as pesquisas desenvolvidas em materiais mais acessíveis, que vai para além dos acadêmicos, dos gamers. Então, a ideia foi essa, com o Jogando Conversas. E digerir também o repertório teórico da gente não ser jogado de uma forma, por exemplo, de um artigo científico. Essa era uma preocupação aí logo no começo não, sempre foi uma preocupação no Jogando Conversa, foi fazer essa digestão da discussão acadêmica para uma discussão mais ampla, num sentido bem estrito de divulgação científica mesmo. Muito interessante verificar essa ideia de vocês, justamente de diluir essas informações acadêmicas que vêm muitas vezes em um vocabulário muito rebuscado, que as pessoas realmente elas têm uma certa dificuldade de entrar em contato e até mesmo criar uma identificação. Queira ou não queira, o trabalho que vocês fazem é um trabalho de divulgação científica mesmo, de tanto abrir as portas da academia para as pessoas que estejam interessadas por meio do game, quanto ao contrário também, né? Acadêmicos que queiram se interessar por essa mídia nova que está aí. Então, assim, eu queria saber de vocês justamente isso, né? Essa proposta do grupo de pesquisa, ela surge aí. Por quê? Qual é o intuito? É justamente tirar esse estereótipo do jogador aí, mostrar para a sociedade que os jogos estão para além dessas representações que a gente tem na nossa sociedade? Existem aí uma confusão dupla. Quando a gente fala de estudos de jogos, a gente está falando de um problema de linguagem que tem estudos, que é o vocabulário acadêmico, de jogos, que tem jargão do gamer. Então, para quem quer acessar isso de fora, é muito hermético. Você não acessa o academiquez e você não acessa o gamers. Então, essa gestão é muito necessária. Gestão da linguagem científica é necessária em todas as áreas. Quando a gente vai para jogos, ela é necessária em dobro por conta do jargão do game. Houve esse interesse aí no primeiro momento, já de partida. Para pegar a sua pergunta, Felipe, do jogo como mero entretenimento, como ele é visto pela sociedade, né? Nós tivemos um aumento expressivo da quantidade de jogadores nos últimos anos e do papel do jogo na nossa sociedade. Pesquisa Game Brasil, a última que saiu, 73, se não me engano, por cento, é 70 e alguma coisa, da população brasileira joga algum jogo digital, pelo menos semanalmente. Estamos falando de 70 e poucos por cento da população do Brasil. Não estamos falando mais só de um nicho de adolescente do sexo masculino, por exemplo. Essa mesma pesquisa vai mostrar que do total de jogadores, mais 50% são mulheres. O perfil que a gente tem do gamer e o perfil que é transformado em estereótipo, ele não corresponde mais à totalidade da realidade e eu tenho minhas dúvidas que é a maioria. Então, nós estamos falando de um objeto social. Para trazer outra informação, é até uma brincadeira com quem estuda jogo, porque é difícil algum texto de jogo não envolver essa justificativa no meio. Então, mas é importante trazer ela. A indústria de jogo é um monstrinho no sentido financeiro. Quando você pega o último dado que eu tenho dos Estados Unidos, a indústria de jogo representa 51%, 52% da indústria de entretenimento. Os outros 49%, 48% é dividido entre cinema,
mercado editorial, mercado fonográfico, todo o resto do entretenimento. Vamos arredondar as contas. 50% está em jogo, 50% está no resto. A indústria de cinema faz 20 anos que está lá atrás da indústria de jogos. Então, nós estamos falando de um mercado bilionário, e o mercado bilionário não vai... Por que eu trouxe dado financeiro? Porque o mercado bilionário não vai se sustentar em meia dúzia de adolescente do sexo masculino recluso, que é o perfil do gamer hardcore. Para um mercado desse tamanho, ele tem que expandir o horizonte de público e vai fazer isso por meio de temática, por isso o negócio vai ficando mais maduro também. Então, é uma área em franca expansão. Empolguei aqui. Não, importante a sua colocação. E, assim, levar também, trazer, né, a informação de que os dispositivos mobile explodiram também nessa questão de indústria e de consumo de jogos. Muitas pessoas que nunca jogaram através de um console ou de um PC, muitas vezes jogam bastante pelos celulares. Então, nós temos hoje uma indústria que ela é multifacetada, né? Assim, tem vários perfis, vários dispositivos e tipos de jogos para esse perfil estereotipado do gamer, né? Se eu não me engano, não sei se é a mesma pesquisa, Tadeu, se souber pode me ajudar, mas está mais relacionado a um público de console, que vai jogar alguns jogos de ação, estratégia, né? E isso não significa que pessoas do sexo feminino não joguem, né? Que as meninas não joguem, mas é o perfil predominante. O que é bem pequeno quando a gente compara assim, a quantidade de públicos de acordo com plataformas, de acordo com os dispositivos, né? Então, é um público bem pequeno hoje. Esse perfil hardcore o hardcore, na realidade, corresponde ao estereótipo. O estereótipo do gamer baseado nesse gamer hardcore. Lembrando que todo estereótipo é um achatamento, né? Mas ele é inspirado no gamer hardcore. Pensando nesse âmbito de perfil do jogador de console, que tem um perfil, jogador de celular, que tem um perfil, jogador de PC, que tem um perfil. Eu, por exemplo, venho de jogo analógico. Toda minha pesquisa, mestrado e doutorado, nem é em jogo digital. O jogador de jogo analógico tem toda uma outra série de perfis que não corresponde. Se pegar um jogo de tabuleiro, é qualquer outra coisa menos infantil. Não é interessante para um público infantilizado. É muito complicado. Eu e o Felipe, já tiver a oportunidade de jogar jogo de tabuleiro junto, você sabe que tem jogo de tabuleiro que você entregar para um adolescente que não tem repertório. Não estou falando que ele é cognitivamente inferior, mas não, é um negócio que é complexo, exige um grau ali de maturidade para você jogar. Então, o próprio game design vai empurrar para perfis de público muito diferentes entre si. Isso existe um ecossistema da mídia jogo hoje em dia. E todos esses conhecimentos que vocês vêm falando para mim sobre a questão dos jogos, eu queria saber por que vocês optaram em reverberar essas ideias por meio de um podcast? Pela acessibilidade, né? Podcast, a questão posso até relacionar ao maior consumo de jogos pelo mobile, né? As pessoas estão ouvindo podcasts hoje. O próprio dispositivo e o podcast é uma forma mais de você conseguir acessar mais pessoas interessadas exatamente naquele tema. Então, a ideia do podcast é, de fato, essa difusão mesmo daquilo que a gente vem discutindo de forma muito fechada, né, na universidade, porque a gente sabe que a universidade, né, para poucos. Então, o podcast, ele acaba extrapolando os muros da universidade, levando as discussões para um público muito mais amplo. Então, esse é o objetivo principal, né, do Jogando Conversa. Aqui entra uma leitura não científica, que eu vou falar agora, mas uma leitura de percepção enquanto público da mídia mesmo. Esquece até o fato de produzir podcast, público mesmo da mídia. Podcast parece que teve duas ondas aí, que dialogam muito com isso também. É muito parecido com o que eu acabei de escrever do gamer. Podcast,
há 10 anos atrás era uma coisa, para um nicho relacionado à cultura geek, por exemplo. Hoje não, hoje está em outras esferas. Não tem um veículo de jornalismo, por exemplo, hoje em dia, que não tem uma versão em podcast. Então, a própria mídia podcast teve esse movimento também de expansão, saiu do nicho para virar uma coisa ampla. Então, aproveitar essa mídia que, enfim, parece ser uma das mídias da vez também. O que eu estou falando parece por conta de, enfim, nunca estudei isso a fundo, mas reforçando uma percepção de público da mídia. Tem muita força e é muito acessível. O áudio, via de regra, o áudio é mais acessível que o texto. Isso faz uma centena de anos aí, pelo menos, né? Então, se a gente quer fazer uma divulgação, traduzir a linguagem, lógico, como a gente falou, de jargão, de vocabulário, etc., existiu essa necessidade de tradução da linguagem, mas existia uma necessidade de tradução da mídia também. Paralelo ao podcast, nós fazíamos artigos em jornal, que é para um outro público também, público mais velho, etc. Então, querer falar, por exemplo, uma galera que está muito alicerçada no circuito midiático de hoje em dia, usando o texto de jornal impresso, o que adianta? Você fez todo um trabalho de tradução da linguagem, mas jogou na mídia errada. Então, a experimentação de criar um podcast envolve esse ponto de partida. Eu ia falar exatamente isso, Tadeu, por uma questão mesmo de acessibilidade, né? O jovem está no ônibus, está tá ouvindo podcast, não dá para ler, né? Dificilmente dá para se ler. Então, é uma questão de acesso mesmo, né? Isso me faz lembrar justamente da minha pesquisa. Acho que vocês sabem um pouquinho por cima do que eu pesquiso, que é sobre as rádios livres sorocabanas, que foi um movimento que aconteceu lá nos anos 70, nos anos 80, que as pessoas elas começaram em Sorocaba a pegar e construir seus próprios transmissores e entrar no espaço eletromagnético e falar, reverberar o que eles quisessem. Músicas dos gostos deles e até mesmo discursos que estavam alinhados com os interesses deles. E não tinha nada a ver com o monopólio das telecomunicações. Então era uma operação extremamente ilegal. Tudo isso culminou no verão de 1982, onde em Sorocaba a gente teve 43 rádios livres no ar, isso catalogadas. Fora de catálogo, estima-se que tiveram mais de 100 aqui em Sorocaba. Então, assim, foi um movimento muito importante para o desenvolvimento da comunicação radiofônica no Brasil. E isso que vocês falam tem muita afinidade. Essa questão de acessibilidade, atingir um público, pegar certo domínio de uma mídia. E sempre vem aquela questão, por que eu não posso fazer isso também, né? Para colocar o meu gosto, já que as rádios comerciais, elas não tocam o que eu quero. Então, hoje, se a gente for pensar que antes a gente tinha uma guerra, uma disputa por um espaço, era uma disputa que era ilegal, você entrar dentro do espaço eletromagnético, hoje a disputa ela é outra. Ela não é pelo espaço, porque o espaço hoje a gente está plataformizado em várias plataformas, né? YouTube, Netflix, Spotify, que seja. Então a batalha hoje é outra, a batalha é por conteúdos, né? Para que você consiga que as pessoas te ouçam, que você angarie essas pessoas. Então, assim, eu queria que vocês fizessem um comentário sobre isso e também se vocês sabiam disso, sabiam que Sorocaba ele foi importante para o desenvolvimento da comunicação radiofônica no Brasil e ficou reconhecida por esse movimento nacional e internacionalmente. Não sabia, com vergonha admito que não sabia. Importante pontuar, porque isso é um dado importante, né? Não sei o quanto eu sou exceção, mas eu tenho a impressão que eu não estou tão na exceção assim, que isso não é tão divulgado, a importância que Sorocaba teve, eu sendo sorocabano, assim, não sei. Então, é um ponto de partida. Eu queria começar, enquanto você estava falando, já estava aqui mordendo a mão aqui para ficar quieto e esperar você acabar de falar, né? Tem dois momentos aí
da mídia podcast que eu acho importante nesse sentido. Pega podcast 5 anos atrás, mais ou menos, era um formato, em termos de formato, conteúdo era mais restrito, mas em formato era muito mais plural. Quando a gente pega a plataformização, isso vai impor um formato também. A gente ganha diversidade ou profundidade em conteúdo, mas em termos de forma, a gente se dobra ao sistema. Quando todos os podcasts são, desejavelmente, com muitas aspas aqui, transmitidos via Spotify, você tem que entender as regras do Spotify. Spotify vira um porteiro ali que permite quem entra e quem não entra de acordo com as regras dele. Você pega, por exemplo, alguns anos atrás, isso falando como público de novo, mas que como não como pesquisador, né? Não é nem mais, é não como pesquisador, sim como público. O uso de música sem reconhecimento de direito autoral ali acontecia em podcast e vamos que vamos. Hoje, como existe essa necessidade de adequação às plataformas, as plataformas não querem processo de direito autoral. Então, barra-se isso. Não quero que o meu podcast caia se o robô do Spotify perceber que eu estou usando música sem autorização. O que acontece? Eu nem coloco. Então, os produtores de podcast, concordo muito com você em questão de conteúdo. O podcast voou em termos de conteúdo, mas em termos de forma, o podcast perdeu a transgressão que ele tinha. Quando a gente pega, por exemplo, jornalismo e podcast, nas últimas semanas eu tenho reparado isso. Jornalismo tem comercial no meio, tem horário padrão. O podcast é uma das coisas mais ricas, a gente fala de um tema quanto for necessário. De 20 minutos, de 5 minutos a 4 horas. Não interessa, eu vou falar quanto tempo eu acho que eu tenho que falar. Quando você pega dentro da lógica institucionalizada que ele está acontecendo hoje em dia também, tem podcast com horário padrão. Panorama CBN, as melhores notícias do dia em menos de 30 minutos. Isso é o slogan do negócio. Então, a forma do podcast, eu acho que tem uma tensão a ser explorada hoje em dia. Será que a melhor plataforma para podcast, por exemplo, é o Spotify, que é tão restritivo por conta da financiarização? Ele é acessível, mas o perfil brasileiro, que é mais usuário de celular com Android do que qualquer outra coisa, o Google Podcast está ali também, vem embutido. Por que não? Por que a gente tem que validar pelo instrumento mais brutal do mercado fonográfico hoje em dia? Nós ficamos livres em acesso, por um lado, mas nós ficamos super presos num acesso para o outro. Que é a distribuição, né? A gente sempre vai ficar preso, né? Sempre, né? Vai ficar, né? Mas acaba que sempre cai na mesma lógica, né? Alguém vai dominar ali a distribuição e você vai ficar refém. Vou pôr para o Spotify porque é ali que as pessoas vão me encontrar mais. E, Tiffany, você conhecia as rádios livres sorocabanas? Deixa eu te contar uma coisa. Como o Tadeu não conhecia, e também me sinto envergonhada e com vergonha em dobro. Por quê? Além de Sorocabana, eu sou nascida em 15 de agosto, aniversário da cidade, em 1982. Né? Eu tenho uma relação aí com essa data e não sabia, né? E quando você coloca essa informação tão importante, inclusive para nós que somos da comunicação, eu fico me perguntando como nunca eu vi essa informação e por quê? Né? E eu acho importante a gente problematizar isso mesmo, porque Sorocaba é um problema sério, né? Em termos de comunicação à população. A gente tem muita coisa interessante na cidade, muita história, mas a gente fica lá nos Muares, vamos lá para o desfile dos tropeiros, né? E não difunde coisas que são tão importantes para a história, não só da cidade, como do país, como você bem colocou. Né? É uma falta mesmo de informação,
Talvez a gente até tenha várias pesquisas, o que a gente não tem, aqui a gente cai de novo nessa discussão, né? O que a gente não tem é a difusão dessas pesquisas, né? Elas podem até existir, como você está produzindo essa pesquisa tão importante. A gente pode ter outras pesquisas, mas a gente não tem acesso, não tem interesse em divulgar isso, né? Então, isso é um problema sério na nossa cidade. Vou fazer algumas colocações no que você falou, Tiffany. Com certeza, Sorocaba ela não reverbera algumas questões culturais, algumas questões teóricas mesmo, de atividades revolucionárias e tudo. E me parece que não é uma questão de uma falta de reverberar. Não tem um interesse para que isso ocorra. Né? Você foi mais direto. Eu tentei dizer isso sem dizer isso, mas a gente conhece Sorocaba, a gente conhece a cultura, né? Uma cultura muito provinciana, conservadora, né? E que vai dar atenção a pontos que não são de interesse da maioria e etc. Né? Então, isso só reflete essa cultura que nunca mudou na nossa cidade. Né? Perfeito. E principalmente uma questão das rádios livres sorocabanas, que ela é dita como um movimento contracultural, marginal, sim, ilegal, tanto que eu fiz um levantamento dos periódicos da cidade, dos jornais tradicionais, o quanto eles atacaram essas atividades também. Então, assim, é muita coisa, é muito conteúdo que eu fiquei sabendo só quando eu fui entrar no doutorado. Foi um choque. E aí, eu, como sorocabano e também como profissional que atuei na área de comunicação em Sorocaba, eu tinha contato com algumas pessoas que tinham essas rádios. E aí, encontrando um, fui encontrando outro. Agora, o que está acontecendo? Eu consegui fazer um resgate sonoro de muitas desses conteúdos. Entrevistas com políticos, comerciais, conversas, porque eles também funcionavam como se fossem um telefone. Eles usavam o rádio como telefone. Então, está sendo muito interessante toda essa descoberta e nós não temos nada. Para não falar que a gente não tem nada sobre isso, a gente tem em livros especializados de rádio, de renomados autores, a gente tem 2 ou 3 linhas, ou um parágrafo falando sobre esses movimentos. Então, esse que foi o start para mim, fazer essa pesquisa. E agora, o que o Tadeu falou, eu achei extremamente interessante, porque o que acontece? Se antes a gente tinha os fiscais da Dentel que vinham bater na sua porta e levar o seu transmissor embora, hoje nós temos os algoritmos lá do Spotify que funcionam como um gatekeeper digital. E se você não está dentro da norma, você não entra nisso, né? Baseado nisso, eu queria saber se vocês acham que existe liberdade de expressão nessas plataformas e, principalmente, nessa atividade que vocês fazem, né, no podcast. Pergunta tensa, né? Liberdade de expressão e algoritmo na mesma frase eu acho que é a pergunta do nosso tempo, assim. No sentido da liberdade de expressão, a interface com o algoritmo é a pergunta do nosso tempo. Existe uma liberdade tutelada. Eu acho que é o jeito mais técnico de responder isso. Porque você pode falar qualquer coisa num podcast que vai passar pelo Spotify, por exemplo? Pode. Mas tem que pensar muito bem no como. Lógico, se a gente está jogando português, né? O algoritmo não é geralmente projetado em português, então eles não têm tanta facilidade de entender a pluralidade, daí é linguística a coisa. Né? Muito mais fácil o algoritmo pegar uma coisa em inglês do que em português. Enfim, tem esse fator. E a gente pode bagunçar a construção da frase, enfim, português tem toda essa coisa linda, mas que atrapalhou a gente nas aulas de gramática. Né? Tem esse fator, mas liberdade de expressão envolve eu, de repente, querer questionar, como eu coloquei agora há pouco, o mercado de direito autoral e infringir ele propositalmente. Liberdade de expressão talvez possa envolver isso. Talvez seja o verdadeiro ponto que você está querendo defender ali. É o argumento que você está querendo defender num determinado podcast. E aí?
Onde que isso entra dentro de um sistema de algoritmo que vai barrar e não vai deixar nem entrar para entender que a discussão é essa? Eu vou citar um exemplo bem pessoal meu e do Felipe aqui. No passado, nós tivemos podcast junto. O podcast, a abertura, era uma determinada música, com direito autoral, etc. E aconteceu que, por um acaso, eu estava na organização de um show desse artista. Eu conversei pessoalmente com ele e falou, meu, pode usar, não tem erro. Não sei se você lembra do... O Spotify ia saber dessa história? Ia barrar. Aí tem uma questão muito tensa que envolve liberdade de expressão. O algoritmo, ele só entende o que está em banco de dados, ele não entende o que acontece fora de banco de dados, e acontece todo um mundo de coisa fora do banco de dados. Ele perde contexto. O algoritmo não lê contexto. Essa ausência de contexto é um problema para a liberdade de expressão dentro dessas plataformas, no meu entendimento. Muito bom, Tadeu. Eu fecho totalmente com o que o Tadeu falou e complemento como uma experiência também pessoal. Naquela muvuca do início da pandemia e vai transmitir aula ali ou aqui, eu experimentei o YouTube, né? E era uma aula sobre globalização e localização. Então, nessa aula, a gente vai citando situações políticas, situações de marcas, né? E de repente, plau, cai com a mensagem de que eu violei alguma coisa que que eu nem imagino que seja. Eu estava numa aula de globalização, localização, explicando como as marcas operam e fui derrubada. Então, é bem o que o Tadeu está falando, né? O algoritmo não tem contexto, né? Ele ouviu ali, talvez por ser globalização, localização, muitas palavras em inglês, né, Tadeu? E conhecidas internacionalmente, ele me ouviu e acabou para você. Você violou. E eu fiquei, nossa. Daí eu fui para a Twitch, né, TV. E lá rolou tranquilamente a aula. Talvez porque não tenha tantas regras, né? Ainda, que fique bem claro. Tá? Então, essa é a minha experiência. É uma coisa extremamente importante que vocês falaram, porque se a gente for pensar nessas questões do algoritmo não ler o contexto, muitas vezes a música ela não é só música, a música ela é informação. E ela também serve para construir um discurso quando a gente está dentro do rádio, quando a gente está dentro do podcast, quando a gente está produzindo uma mídia sonora. E todo esse contexto, por exemplo, se a gente for pensar em ditadura, colocar uma música do Caetano, uma música da Elis Regina, tem um contexto toda essa história. A complexidade do mundo de fora, que foi o que o Tadeu falou, não é colocada nisso, né? E a gente fica amarrado nisso mesmo. Então, dando prolongamento a essa mesma pergunta, queria perguntar para vocês, na visão de vocês, o que é liberdade de expressão? Complexo, hein? Eu acho que você pode falar e deve falar como você pensa, né? Mas existe um limite. Esse limite deve existir, que é o limite da ética. Nós somos resguardados pela Constituição, né? O que pode ou não pode, o que é invadir o outro, ou, né, desrespeitar ou ameaçar e etc, né? Eu acho que é complicada toda essa discussão da liberdade de expressão, né? Porque eu vejo que você pode falar de tudo, portanto que você não interfira, mas mesmo assim ainda é complicado, né? Não tem é isso, e se fosse, estava tudo resolvido, né? Mas não está nada resolvido. Liberdade de expressão, acho que começa a tensão do termo na própria liberdade. Liberdade é um negócio super difícil de definir. Liberdade é uma questão que esbarra, como a Tiffany colocou, na ética, esbarra na responsabilidade. Liberdade isenta de responsabilidade, isenta de ética,
pode até ser entendida como liberdade para um indivíduo, mas vai ser uma opressão gigantesca para todo mundo que está em volta dele. Então, é uma questão negociada. Liberdade, eu acho que é sempre negociada. Acho que a ação relacionada com liberdade é negociação. Pulando para a liberdade de expressão daí. Nós temos um contexto, de novo, para usar o termo, uma lógica social que já coloca algumas barreiras muito bem definidas do que está além dessa negociação. O nível de atrocidade que a gente vê hoje em dia, e não dá para não contextualizar isso, é o nível de atrocidade que a gente vê ser expressado hoje em dia. Erguida a bandeira de liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser, a pessoa que ergue essa bandeira, via de regra, ela já sabe que ela está pulando esse muro do que é socialmente aceito. Por isso que ela puxa esse escudo chamado de liberdade de expressão. Ela não está exercendo liberdade de expressão, ela sabe disso. Ela está pedindo licença, né? Desculpa, Tadeu. Ela está pedindo licença, por exemplo, para divulgar fake news, né? Sim. Em nome da liberdade de expressão. E aquilo nada tem de liberdade de expressão. Fake news, discurso de ódio. Infelizmente, os maiores defensores hoje em dia de liberdade de expressão são as pessoas que estão fazendo essas coisas. Pelo menos para o grande público. Não estou falando que são os maiores defensores de fato, que estão lá batalhando judicialmente por ampliações nesse sentido. Mas, nas grandes mídias, quem está ali gritando sobre liberdade de expressão é quem deveria estar sendo tolhido do que está falando, na verdade. Quem está extrapolando, quem não está agindo na chave da liberdade, está agindo na chave do qualquer coisa. Toda vez que eu faço essa pergunta, eu remeto às mesmas questões quando eu penso na minha tese, né? Eu começo a refletir. O título da minha tese é Rádios Livres Sorocabanas 40 anos depois, quer dizer, um movimento que ocorreu durante uma abertura política, que estava vindo umas intenções políticas em um movimento de revolução, e ao mesmo coisa, essa questão de uma liberdade de expressão muito complicada ainda, quando surgiu essas rádios livres, e o quanto esse contexto de 40 anos atrás é semelhante com o nosso hoje, né? É uma coisa a se assustar, mas eu acho importante ter esse relato também, principalmente o relato de nós, como profissionais, como docentes da comunicação, justamente exercer e tentar traçar algumas nuances sobre isso. E voltando assim ao podcast Jogando Conversa, eu queria saber se vocês têm claro que vocês têm um engajamento na divulgação científica, mas também vocês têm um engajamento político, social, de gênero, dentro do podcast? Entendo que sim, nós somos seres políticos, né? Todos os nossos artigos, não todos, né? Boa parte deles tocam nesses temas, né? Faz parte dos valores, né? Que é o que a gente estuda bastante em jogos. No Jogando Conversa, a gente falou sobre questão da representação da mulher, mas a gente acho que não entrou ainda, né, Tadeu? Não lembro agora. O que nós temos Jogando Conversa até hoje, eu vou falar, é um ponto de vista pessoal. Sim, somos seres políticos, sim, nos posicionamos. Mas eu penso que é uma estratégia comunicacional não fazer isso ostensivamente. Isso é um problema de comunicação. Muitas vezes, a comunicação engajada se engaja de maneira ostensiva e não conversa com quem deveria estar conversando. Quem mais precisa ouvir, nos primeiros segundos já fala, não, isso aqui não é para mim. Exato. Então, a gente tem uma preocupação Jogando Conversa de não ser incisivo e taxativo. Ao mesmo tempo, não se pintar dizendo. Existe um posicionamento, está claro, mas ele não é incisivo e taxativo. Pelo menos até então. E a gente tenta trazer, num soft power, para usar em termos trazer os assuntos. Peraí, tem a representação da mulher, como que ela entra? Trazer isso a cada momento, isso não está só no podcast, como a Tiffany bem colocou, está na nossa produção como um todo. Trazer essas questões embutidas, para que essas questões, né, plural, entrem
na conversa e não sejam elas mesmas barradas como o tópico principal. Eu, pelo menos, penso desse jeito. Eu acho que embutir na conversa é mais produtivo para gerar uma transformação de pensamento lá na frente do que o embate de cara. Vou evocar o Martin Buber, tá? Uhum. Eu não vou discursar logo de cara, porque senão eu falo só para o meu círculo, certo? Só para a minha bolha. E a nossa intenção, como a gente colocou desde o início, é atingir o todo que for possível. E principalmente quem precisa acessar esses conteúdos. E quem precisa acessar esses conteúdos, muitas vezes não está preparado para uma comunicação mais incisiva, impositiva, né? Então, a gente traz, da mesma forma, com o próprio texto mais digerível, né? A gente traz o conteúdo também. Até porque faz parte de minhas pesquisas, há mais de 10 anos, desde o meu mestrado, eu trabalho questões raciais no Brasil, questões musicais, etc. Então, isso faz parte do meu cotidiano, do cotidiano do Tadeu, e está embutido em toda a nossa produção. Mas de uma forma digerível, principalmente para quem não quer ler sobre, para quem já está com uma visão de senso comum fechada, que é o público gamer, tá? A gente tem um problema sério no consumo de games e no consumidor de games, que é um perfil extremamente conservador, com ideias, né, de senso comum, tanto que a gente tem aí uma mirada para esse público de setores mais conservadores e etc. A gente tem a construção de jogos que por décadas eram alinhadas aos discursos dominantes. Então, assim, levar esse conteúdo pelo Jogando Conversa, principalmente, né? E os artigos científicos a gente está falando entre os nossos, né? Mas no Jogando Conversa, uma forma mais digerível, é uma postura em si política, porque a pessoa vai ler e vai refletir, mas ela vai chegar até o fim. Agora, se eu coloco ali no meio, né? Você que pensa isso e que tá pronto, acabou, não é diálogo. Então a gente tenta dialogar. Quando a gente traz essa ideia do perfil do gamer e a postura aí complicada, né? O gamer hardcore, mundo afora, ele está intimamente, dá para usar esse adjetivo sem risco, intimamente ligado com a ideia da alt-right. Até trazendo para a ideia aqui, para quem não é do meio. Steve Bannon teve envolvido na campanha do Trump, em alguma medida, por baixo do pano, e não se sabe ao certo até que ponto, teve envolvido na campanha dos Bolsonaro. Steve Bannon fez fortuna envolvido na indústria de jogo. Ele é uma das pessoas que aproximou a indústria de jogo do mercado de investimentos estadunidense. Então, a formação desse discurso dessa extrema-direita com uma roupagem que se acha não extrema-direita, que é o caso da alt-right, esse discurso da alt-right foi montado nas comunidades de gamer. O balão de ensaio do discurso da alt-right foi a comunidade gamer hardcore, mundo afora. Existe um grande número de, por exemplo, ANCAP começa meio que ali. Existe um perfil de gamer, o gamer hardcore, que é muito complicado de lidar, e esse é quem precisa ser discutido, como a Tiffany colocou. Eu só quis expandir essa noção do perfil para uma galera que não entende o que a gente está falando, é disso. Que chega, né, Tadeu, às salas de aula. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, a gente já tem uma experiência ali na sala de como comunicar com esse perfil que já vem, de fato, muito fechado e, assim, o que ele não concorda, né? Ele já barra, já sai da sala, já politicamente é um espaço complicado, né? Porque é uma indústria que vem crescendo muito jogos, é uma área que está se expandindo e que a gente precisa ter um perfil de game designers que estejam mais alinhados à ética,
né, ao conhecimento, assim como qualquer outra mídia, né? Não é uma mídia de entretenimento onde eu posso falar o que eu bem quero, como eu quero, e assim. Não é, é uma mídia. A indústria tem mudado hoje, mas eu acho que vai aí alguns bons anos ainda para a gente conseguir levar para o mercado game designers mais conscienciosos, né, para usar o termo científico aí. Uma última vírgula. Para entender essa ligação forte entre jogo e política, basta ver o quarto filho do cara lá que está ocupando a cadeira da presidência, o quanto ele atua ali nessa área, nesse diálogo com o perfil gamer. Nessa configuração familiar estranha aí da família presidencial, parece que ele é o responsável por essa politização ali, por esse diálogo com o perfil do gamer hardcore outright. Um posicionamento extremamente esclarecedor, porque a gente muitas vezes não se liga nessa lógica, e essa lógica acontece, tem um propósito nisso, né? Uhum. Mas esse posicionamento que vocês falaram, de pessoa mesmo, de docente, de profissional, é extremamente fundamental quando a gente está nessa contemporaneidade, principalmente quando essa mídia, os jogos, eles começam a trazer questões que tensionam valores conservadores. Por exemplo, o The Last of Us Part 2, ele cria uma narrativa fora desses padrões convencionais para justamente criar múltiplas histórias de relações de amor. Voltando agora à parte mais técnica do podcast, eu queria saber, claro que o do Tadeu eu já conheço um pouco mais, mas eu gostaria que ele conversasse aqui, falasse um pouco das experiências dele, de como que vocês aprenderam a editar e, enfim, se comunicar também no podcast, usar essa linguagem do podcast. Tive uma experiência pregressa, de novo, reforçando, já tive uma experiência podcast com o Felipe, então ali eu tinha aprendido na marra e na raça usar o Audacity, a única plataforma de edição que eu sei usar. Se mudar a cor da grama, morro de fome, porque foi assim, foi aprendido estamos falando de um negócio há 7 anos atrás, 8 anos atrás, 7 para 8. Até pode ser que já existisse tutorial no YouTube, mas nós não tínhamos o hábito de recorrer ao YouTube para procurar tutorial. Então foi na unha, foi na tentativa e erro, mais erro do que qualquer outra coisa. Enfim, aprendi ali. Quando eu tive conversando de fazer o podcast, eu sei, eu lembro como que edita, deixa que eu assumo essa parte. Daí eu descobri recentemente que hoje em dia, por exemplo, você pega o Anchor e grava pelo próprio celular, o próprio Anchor edita. Só que eu nem tentei usar, porque, enfim, a história do mudou a cor da grama. Não quero tentar mudar a cor da grama. É uma resistência. Então eu edito, a parte técnica vem de uma experiência de tentativa e erro. Todo o processo nosso envolve gravar em algum aplicativo de reunião. Geralmente a gente usa o Discord, até pela afinidade temática aí com o mundo gamer, né? Exporto esse áudio, edito no Audacity, jogo via Anchor. Legal que algumas questões atrás eu estava reclamando do Spotify como porteiro e o Anchor que faz a mesma coisa, né? Antes de passar, eu só queria puxar uma coisa que eu estou me remoendo desde a hora que a gente estava falando. Eu sei que o assunto é outro. Eu acho que é uma tensão interessante essa por exemplo, do Spotify barrar. Não é o dispositivo legal que é previsto. O dispositivo legal que é previsto é o detentor do direito autoral me acionar na justiça. Eu não preciso desse outro indivíduo cortando o próprio processo judicial. Se ele está se colocando acima da justiça. Ele está fazendo justiça nos termos dele. Eu acho que isso é uma coisa super tensa aí a colocar. De repente eu falo, não, eu quero colocar, para usar o exemplo mais comum aí de quem é contrário a qualquer forma de pirataria, eu quero usar a Metallica, que encana muito com isso, uma banda. Eu quero usar, porque eu quero tensionar, e se tiver que pagar a multa, eu pago. Se o Metallica me acionar na justiça, ele que gasta com o advogado, porque eu quero tensionar inclusive isso. De repente é meu argumento, não estou falando que eu faria isso, jamais, enfim, mas pode ser o argumento de alguém.
Daí vem o Spotify e não deixa você fazer isso. Ele se põe como a justiça. Eu acho que é uma coisa super tensa. Desde que a conversa andou, eu sei que a gente já está em outro assunto, mas eu estou remoendo essa questão. Porque ele não está agindo só como distribuidor, ele está agindo como um legislador. Só fazendo um apontamento para pegar essas considerações do Tadeu, realmente a plataforma, nesse grande espaço privado, ele é o juiz e o executor ao mesmo tempo. O quão sério é isso? Realmente, eu não tinha me atentado a essas questões. Minha experiência com podcast, então, é mínima, né? Porque quando a gente teve a ideia de fazer o podcast, o Tadeu falou: eu tive uma experiência lá atrás com o podcast. Eu falei, é isso, vamos usar a sua experiência, vamos produzir. Eu não conheço nada. Daí o Randolph, o Sr. Randolph, criou umas vinhetas, criou o conteúdo sonoro, né, dele, para que a gente montasse, e eu e Tadeu nos reunimos, montávamos a pauta, quem é o convidado, qual é a introdução, o fechamento, e a condução à pauta mesmo do podcast, e assim vai. Mas dessa parte de bastidores, do produzir, cortar, editar, eu não tenho conhecimento mesmo. E na questão mesmo da linguagem que vocês usam, ou até mesmo na própria programação que vocês fazem do podcast, vocês se inspiraram em algum programa de rádio ou em algum programa de podcast para colocar o podcast Jogando Conversa? Eu acho que foi orgânico mesmo, não teve, pelo menos assim, conscientemente, não vejo gente se inspirando em algum modelo, né? Não, a única coisa que nós conversamos, e daí não estava inspirado em algum específico, é no formato de que a gente queria algo rápido, né? No máximo 30 minutos, para não cansar também, porque a gente quer um público mais amplo, né? A gente pega o Regras do Jogo, que é um podcast que fala sobre o jogo também, eles têm quase 2 horas, né, de podcast, e assim, até para nós acadêmicos, eu vou falar pessoalmente, tá? Me cansa um pouco. Então a gente conversou, vamos fazer algo mais curto, de 30, no máximo 40 minutos, mas assim, inspirar mesmo em algum, vamos entre aspas, copiar, inspirar nesse. Não aconteceu, né? E eu queria saber de vocês também. É claro que esse não é o viés, mas vocês conseguem alguma remuneração, algum dinheiro vindo do podcast? Não, e inclusive a gente, quando escreveu o podcast, eu colocou a opção ali de que não existia. O Anchor pergunta, né, em algum momento, se esse podcast vai ser remunerado. Não, porque não era a intenção. Isso envolver toda uma outra série de questões, por estar muito próximo, o podcast é uma universidade, por exemplo, a gente teria. Daí vira uma coisa institucional, enfim, não é nosso interesse. Perfeito, nunca foi. Tanto que a gente nem tem esse compromisso, né, Tadeu? Uhum. De produzir com periodicidade, etc. Né? Então, nunca foi, justamente por ser um elemento de um grupo de estudos, estar vinculado a uma universidade. Vocês já sofreram alguma repressão, alguma violência por causa das ideias que vocês falaram nos podcasts? Sei lá, alguma coisa que pode ser até um ataque físico, não sei, pode ter acontecido, mas algum insulto de feedback, alguma coisa assim? Acho que até pela repercussão, não é um podcast que está tendo muita repercussão, é uma coisa mais. Ainda, apesar do objetivo dele ser amplo, o público é muito restrito ainda em termos de número. Então, a própria amostragem público, acho que não permitiria, porque está numa esfera mais próxima de nós, nesse primeiro momento, etc. Até quem chegou, né? Então, não permitiria esse tipo de ataque. Nada. Pode ser que tenha tido alguma tentativa, mas não chegou até a gente. Ainda bem.
Tiffany, Tadeu, muito obrigado. Foi uma entrevista sensacional. Gostei muito da gente conversar. Foi um bate-papo muito bom, assim que fluiu. E agora eu queria deixar o espaço para vocês divulgarem o podcast, divulgarem suas redes sociais, falarem das pessoas que estão envolvidas no projeto, no grupo de pesquisa. O espaço é de vocês. Felipe, primeiro eu que agradeço, né, esse espaço, esse bate-papo, realmente foi super gostoso, né, foi um bate-papo gostoso. Eu gostaria de divulgar o Milu, né, que é o nosso grupo de estudos, onde o Jogando Conversas está lá vinculado. O Milu, como ele é um grupo de estudos vinculado ao CNPq também, ele acontece regularmente. Então, nós temos as datas, as discussões, né, o livro, tudo. Então, nós temos uma página no Facebook, que é Mídias Lúdicas, e lá a gente coloca as datas, o link para os encontros que estão acontecendo virtualmente. Então, é acessível, ainda mais acessível para pessoas de diferentes locais. É mais um convite mesmo, para que a gente amplie o quanto mais os estudos e esse cenário dos jogos digitais. Então, é mais a divulgação mesmo do Milu e agradecer o espaço. Eu, na indicação, é a da Tiffany mesmo, a indicação do Milu. Também queria agradecer muito o convite, o espaço e a conversa, que foi muito legal. Então, eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez. Esse momento que a gente passou aqui nesse bate-papo foi extremamente produtivo, muito divertido também. E a coluna Rádio Livre em Sorocaba fica por aqui. Muito obrigado a todos e até mais.